Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos de Erastótenes, que foi um grego que nasceu no ano 276 a.C. na cidade de Cirene, uma antiga cidade grega, perto da atual cidade Shahat, na Líbia, e viveu até por volta de 82 anos de idade, sendo afligido pela cegueira em sua velhice, e disse que ele cometeu suicídio por fome voluntária. Ele era um filósofo, pois tal designação naqueles tempos eram aplicadas para as pessoas que tinham vasto conhecimento em diversas áreas, e Aristóteles dedicou-se a estudar matemática, geografia, poesia, astronomia e música. Depois de estudar em Alexandria e Atenas, Erastótenes estabeleceu-se em Alexandria e tornou-se bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, uma das maiores e mais significativas bibliotecas do mundo antigo, e seu trabalho é comparável ao que hoje é conhecido como o estudo da geografia. Erastótenes entrou para a história e é mais conhecido por ter sido a primeira pessoa a calcular a circunferência e o raio da Terra, o que ele fez usando os extensos resultados de pesquisas que ele pôde acessar em seu cargo na Biblioteca de Alexandria. Para os padrões e instrumentos disponíveis na época, seu cálculo foi surpreendentemente preciso, gerando um erro menor do que 2% em relação à medida exata, e isso é o que vamos mostrar daqui em diante. Ele sabia que no solstício de verão, ou seja, quando um dos polos da Terra tem a sua inclinação máxima em direção ao Sol, ao meio-dia, na cidade de Cirene, atual Assuão, o Sol ficava no zênite. O zênite é o ponto da esfera celeste que se situa na vertical do observador, sobre sua cabeça. Em outras palavras, o ponto onde o Sol está a pino. Porém, na cidade de Alexandria, na mesma data e hora, isso não ocorria, e o Sol não ficava perto do zênite. Assim, ele fixou uma estaca em Alexandria e mediu esse ângulo θ que se forma entre a estaca e os raios solares incidentes. E se descobrisse a distância entre as cidades de Alexandria e Siena, poderia determinar o tamanho da Terra. O ângulo da sombra da estaca em Alexandria podia ser facilmente calculado usando trigonometria. Reparem que o triângulo formado entre a estaca, a sombra da estaca e os raios solares é um triângulo retângulo. Assim, a tangente de θ equivale ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, o mesmo que dividir o comprimento da sombra pelo comprimento da estaca. Então, por exemplo, se a estaca tivesse 1 metro de comprimento e a sombra formada tivesse 12,6 centímetros de comprimento, o ângulo θ seria de 7,2 graus. É claro que essas não foram as medidas que Erastótenes usou. Isso foi só um exemplo que eu usei. Mas, de fato, o ângulo que ele mediu foi de 7,2 graus, pois a estaca tinha outro comprimento e, consequentemente, a sombra também. Agora, precisamos usar um pouco de geometria e representar a Terra por essa circunferência, e as cidades de Siena e a estaca na cidade de Alexandria. Os raios solares que incidem na Terra formam um ângulo de 7,2 graus na estaca em Alexandria. Prolongando as retas em vermelho para termos uma melhor visibilidade geométrica, teremos agora esse outro ângulo, que se forma lá no centro da Terra. Esse é um ângulo alterno interno com um ângulo de 7,2 graus. Assim, ele também equivale a 7,2 graus. Então, teremos esse arco de círculo em vermelho entre as cidades de Siena e Alexandria. Agora, usando regra de 3, podemos dizer que 360 graus está para a circunferência da Terra, assim como 7,2 graus está para a distância entre as cidades. Então, a circunferência da Terra será igual a 360 vezes a distância entre as duas cidades, divididos por 7,2. Só falta agora determinar a distância entre Alexandria e Siena. Para isso, Erastótenes contratou um itinerante para medir a distância das cidades em passos, que era muito comum na época. Eram pessoas treinadas para caminhar com passadas muito regulares. Assim, constatou que a distância era de 5.040 estádios. Então, a circunferência da Terra é igual a 360 graus vezes 5.040 estádios divididos por 7,2 graus. Mas quanto vale a unidade de medida estádio? Na época de Erastótenes, havia muitas unidades como o nome de estádio, e diferentes comprimentos, variando desde 156 metros até 210 metros. Devido à inexistência de padronizações, diferentes fontes apontam diferentes valores para o resultado que teria sido encontrado por Erastótenes. Mas, em 1972, foi determinado que o valor do estádio usado por Erastótenes era de 157,7 metros. Agora, é só multiplicar os 5.040 estádios por 157,7. E fazendo essa continha, chegamos ao valor de 39.425.000 metros, o mesmo que 39.425 quilômetros.
Sabemos atualmente que a circunferência da Terra é de 40.075 km, ou seja, um erro de apenas 1,6%. Para calcular o raio da Terra nas medições de Erastótenes, usamos a equação que define o comprimento da circunferência, ou seja, 2π vezes o raio é igual ao comprimento da circunferência, que vale os 39.425 km determinados por Erastótenes. Então, o raio da Terra será igual a 39.425 divididos por 2π. Fazendo essa conta, Erastótenes definiu que o raio da Terra era de 6.275 km, apenas 93 km a menos que o valor correto medido pela nossa ciência na atualidade. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Isso ajuda a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas que tenham interesse nesse assunto. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. E não deixe de ativar o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. Muita paz e muita luz. Até o próximo vídeo.